A Red Bull já tem um novo piloto. Sérgio Pérez foi confirmado como companheiro de Max Verstappen para a temporada 2021 da Fórmula 1. O que esperar do mexicano? Será que ele chega em condições de andar próximo ou até na frente do Max Verstappen? Será que a Red Bull vai permitir isso? O que teremos do Sérgio Pérez? Por que ele foi a opção da equipe para a próxima temporada? São detalhes que você vai conferir nesse vídeo especial preparado aqui no Primeiro Stint, diante da notícia que movimentou os sites especializados nesta sexta-feira. Sérgio Pérez é piloto da Red Bull Racing, uma notícia que todos aguardavam com bastante ansiedade, porque coloca aí diversos fatores em questão, né? A gente pode começar dizendo que a Red Bull finalmente dá o braço a torcer, o seu programa de jovens pilotos, no momento, não tem um grande nome, não tem um nome que possa estar ao lado do Max Verstappen. O Gasly teve sua chance, o Albon teve sua chance e apesar de bons pilotos, acabaram não mostrando condições de estar numa equipe grande, de sustentar uma equipe grande na luta por pontos no Mundial de Construtores. Chega o Checo Pérez, é o primeiro piloto de fora do programa da Red Bull a assumir um lugar do time desde Mark Webber, né? O Mark Webber que parou em 2013 e desde então a Red Bull só utilizou pilotos do seu programa. Isso pode garantir um tempo ao time para preparar um novo nome, um novo talento para estar ao volante do carro no futuro, né? A Red Bull tomou decisões intempestivas, em muitos casos, dispensou pilotos que mais tarde se provaram efetivamente rápidos, que poderiam ter condições de estar lá, né? O próprio Antônio Félix da Costa, Robert Wickens, enfim, a lista é infindável de pilotos que a Red Bull abriu mão nos últimos anos e que poderiam sim estar ao lado do Max Verstappen. O Sérgio Pérez ganha essa chance porque não há ninguém no momento que cumpra esse trabalho dentro da academia de jovens pilotos, dentro do Red Bull Junior Team. O Sérgio Pérez tem aí a terceira grande chance da vida dele de trabalhar com uma equipe campeã do mundo, né? E por que eu digo terceira? Porque o Checo Pérez foi uma das primeiras revelações aí da academia de jovens pilotos da Ferrari. Primeiro o Felipe Massa, depois veio o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez estava sendo preparado para ocupar o lugar do Felipe Massa, foi colocado na Sauber em função dos patrocínios que ele trazia do México e também do suporte da Ferrari, parceira da Sauber, que depois virou Alfa Romeo, a parceria se mantém até hoje. E a Ferrari colocou o Sérgio Pérez lá. Só que durante um teste em que a Ferrari colocou Júlio Bianchi e Sérgio Pérez juntos, o Sérgio Pérez foi muito mais lento que o Bianchi e a Ferrari começou a abrir mão do talento dele, percebeu que o Sérgio Pérez não era um cara tão diferenciado quanto ela imaginava e passou a voltar seus olhos, seus olhares para o Júlio Bianchi, que infelizmente morreu sem ter oportunidade de guiar pela equipe italiana, mas de qualquer forma colocou um fim até ali na parceria do Pérez com a equipe Ferrari. Depois ele acabou sendo liberado, inclusive, para correr pela McLaren, rival da Ferrari, onde ele também teve uma temporada muito ruim. O Sérgio Pérez não conseguiu se estabelecer lá dentro, ficou só um ano, e aí foi parar na Force India, onde ele deu sequência à sua carreira. O Pérez sempre foi um piloto que brigou lá na frente, né? Sempre teve um gerenciamento de pneus muito bom, né? Ele é um cara que é referência nisso, só o Lewis Hamilton o iguala nesse quesito de gerenciamento de pneus. Então é um piloto que tem um ritmo de corrida muito forte, como a gente viu, capaz de vencer corrida, né? Venceu sua primeira prova no GP de Sakir, então não há dúvidas de que o Sérgio Pérez é sim um piloto muito competitivo. Por já ter passado por duas equipes grandes, está claro que ele não é um campeão em potencial, mas de qualquer forma pode contribuir muito para o que a Red Bull precisa no momento, que é um cara que acompanhe o Verstappen, que entregue pontos para a equipe. Mas o Verstappen está blindado, então quer dizer que o Sérgio Pérez não pode andar na frente dele? Esse é o jogo dentro da Red Bull? Não, isso não existe dentro da Red Bull. O Max Verstappen é um piloto muito querido, é um piloto que tem, obviamente, as preferências do time, como qualquer primeiro piloto tem em qualquer time, mas ele não é blindado. Se alguém for mais rápido que ele, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso aconteceu com o Daniel Ricciardo contra o Vettel, o próprio Max Verstappen contra o Daniel Ricciardo, sem nenhuma interferência da Red Bull por aquele que era o piloto querido da ocasião. Então isso não existe, a Red Bull vai com o seu campeonato, com a sua disputa entre os pilotos
totalmente aberta para 2021, e aí veremos o quanto o Sérgio Pérez pode se aproximar ou andar à frente do Verstappen. É possível que isso aconteça em uma corrida ou outra, né? A gente tem o Bottas superando o Hamilton em algumas corridas, a gente teve o Barrichello superando o Schumacher em algumas corridas, por que não o Pérez superando o Verstappen também em algumas corridas? Eu acho que isso é possível, eu acho que a gente pode ver o Pérez brigando não só por pódios, como eventualmente por uma vitória, a depender de como fica o carro da Red Bull também para o ano que vem. A gente sabe que o regulamento está congelado, hoje ela tem o segundo melhor carro do grid, mas já mostrou evolução ao longo do ano, né, ao longo da temporada, e pode sim estar um pouquinho mais próxima da Mercedes no ano que vem. Pesa a grana que o Sérgio Pérez traz? Não mais. O Sérgio Pérez não é mais aquele cara que traz um caminhão de dinheiro para a equipe, como já foi no passado, né? Inclusive ajudando a salvar a Force India, se transformando em Racing Point, ali na parceria com o Lawrence Stroll. Isso não acontece mais. O Carlos Slim, que é o dono da empresa de telecomunicações que apoia o Pérez desde sempre, né, já tirou o pé de muitos dos seus investimentos. O Pietro Fittipaldi é um desses pilotos que ele apoia, e o apoio já não é mais tão robusto assim. Por isso até o Pérez acaba perdendo o lugar dele lá na Racing Point, o Vettel assume a posição dele, e a Red Bull nunca foi uma equipe que buscou patrocínios, né, por meio de pilotos, né? Ela nunca buscou nos pilotos os parceiros que ela precisa. Então eu acho que o Pérez vem sim contratado pelo que ele mostrou, especialmente no último ano, nesse ano de 2020, que foi o melhor dele na Fórmula 1, terminando em quarto lugar. Hamilton, Bottas, Verstappen e Pérez. Ou seja, se você pegasse simplesmente, peraí, vamos ver quem foi o melhor depois do Verstappen nesse ano. É o Pérez, não tem jeito, não dá para você avaliar outro nome. Então a Red Bull acerta ao levar o Sérgio Pérez para a equipe. Muito se falou que havia até um interesse no George Russell, piloto da Williams, que poderia haver uma aproximação, uma quebra de contrato com a Mercedes para que o George Russell assumisse um lugar na Red Bull, mas a questão é que o George Russell, apesar de já ter mostrado o seu talento, ainda é um piloto jovem, ou seja, seria mais uma aposta. É um cara que ainda não mostrou, ainda não tem a experiência de estar num time grande, e é uma incógnita também, então tudo pode acontecer, e por isso eu acho acertada a decisão da Red Bull em cima do Sérgio Pérez, até porque para o Russell eles teriam que demandar uma grana muito forte para tirar ele de lá, e também muito esforço, muito trabalho de bastidores. Uma questão se abre aí em relação à duração desse contrato, né? O Sérgio Pérez durante muito tempo disse que já tinha tudo encaminhado para a vida dele em 2022, e eu acredito que já tenha mesmo. A especulação é que ele tenha um contrato já assinado com a Williams para 2022. Então precisa ver como é que fica isso, porque o Pérez então teria uma temporada na Red Bull, depois iria para a Williams. Essa é a especulação de mercado, porque durante todo esse período em que ele disse que sairia da Fórmula 1 se não tivesse a chance na Red Bull, ele disse que para 2022 as coisas já estavam encaminhadas. É possível ser feliz no segundo carro da Red Bull? Claro que é! Os jovens pilotos reclamaram que é um carro muito mais difícil de guiar do que o da AlphaTauri, o que eu acredito realmente que seja, e que só o Verstappen nesses últimos anos se adaptou, se ajustou ao carro. Mas caramba, é um carro de Fórmula 1, não é uma nave espacial. Então assim, o piloto que é competitivo, ele vai conseguir ser competitivo nesse carro. Os jovens pilotos podem ter tido alguma dificuldade, mas eu acho que o principal ali foi a pressão que foi jogada em cima deles, que foi um absurdo, e nenhum dos dois segurou a peteca, nem o Gasly e nem o Alexander Albon. São pilotos aí que, apesar das qualidades, se mostraram ainda despreparados mentalmente para estar uma equipe grande, né? Então, acho que esse é o grande problema. Questão de se adaptar, do carro ser feito por Verstappen, que também é normal, todo primeiro piloto tem o carro feito à sua feição, e o segundo piloto é que se adapta. A gente tem que dizer que é a responsabilidade do piloto correr atrás, se dedicar, aprender o carro, se desenvolver. Não é um bicho de 7 cabeças, não é um foguete, não é uma nave espacial, é um carro de Fórmula 1. Então, assim, isso também precisa ser levado em consideração, e eu tenho certeza que o Pérez vai se dar muito bem em relação a isso. E fica um ponto positivo para a Fórmula 1, que finalmente valoriza um talento, né? O Sérgio Pérez é um piloto que não poderia ficar fora da Fórmula 1. Muita gente até criticou, né? Falando, pô, o dinheiro tá pesando mais do que o talento. Sempre pesou, né? O Sérgio Pérez era piloto pagante até o último dia dessa temporada. Não tem nada de negativo nisso. Mas ele é um piloto muito talentoso, apesar disso, né? Apesar de ter levado dinheiro para tantas equipes durante muito tempo.
então o talento dele acaba sendo valorizado agora pela Red Bull também, vai ter uma oportunidade incrível lá ao lado do Max Verstappen, e eu acho que é o companheiro ideal, é um cara que sabe trabalhar, é um cara que mesmo em situações de conflito, como a gente viu com o Esteban Ocon, consegue levar o time numa boa, liderar o time numa boa, validade fica na pista, então, sem dúvida alguma, um grande nome que a Red Bull coloca no seu plantel e o primeiro nome fora do grupo de jovens pilotos da Red Bull desde 2013, desde o Mark Webber, e que fica uma reflexão agora para o Helmut Marko, para o nível de pressão que ele coloca sobre os seus pilotos, e também fica claro que não se descobre um Ricardo, um Vettel, um Verstappen todos os dias. A Red Bull foi muito competente em fazer isso, mas você tem muitas dificuldades. Não é todo dia que surge um campeão em potencial nas categorias de base. Se você gostou, dá seu like. Se você gostou, compartilhe e permaneça conosco aqui no Primeiro Stint, que traz sempre um novo jeito de curtir Fórmula 1.